Você sabia que não precisa ser minimalista para destralhar e viver melhor? Quando o ambiente fica mais simples, a mente também trabalha melhor. E destralhar não é viver com 10 objetos, é evitar cercada de coisas que já não participam da sua vida. Muita gente resiste à ideia de destralhar porque acha que isso significa viver com quase nada, como se fosse preciso abrir mão de quase tudo para viver melhor. Mas destralhar não é uma filosofia rígida, é apenas um ajuste de realidade. Ao longo dos anos, a gente guarda coisas por muitos motivos. Porque pagamos caro, porque podemos precisar um dia, porque foi presente, porque às vezes dá pena jogar fora. Só que a vida muda e os objetos nem sempre acompanham essas mudanças. Destralhar não é desfazer do que você gosta, é só reconhecer o que já não faz mais parte da sua vida real e atual. Quando você tira essas coisas do caminho, o ambiente começa a refletir quem é você hoje. E não quem foi você anos atrás. Comece com algo pequeno, mas real. Quando alguém decide destralhar a casa inteira de uma vez, geralmente sai o mesmo resultado: cansaço e desistência. Vou te dar 5 dicas para que você comece a destralhar ainda hoje. Quase todo vídeo eu faço essa mesma recomendação. Não tenta fazer tudo de uma vez. Eu recomendo que comece pequeno, de propósito. Escolha apenas um espaço, uma gaveta, uma prateleira, uma parte do guarda-roupa ou do armário. Porque quando você resolve um espaço pequeno, algo importante acontece. Você percebe o quanto de coisas estavam guardadas ali sem nenhuma função real. Essa percepção muda a forma como você olha para o resto da casa. E não é sobre velocidade, é sobre consistência. Observe o que você guarda por garantia. Isso é um dos pontos comuns em casa cheia. O espaço livre muda a forma como você vive. Quando o ambiente está cheio demais, a mente precisa lidar com muito estímulo o tempo todo. E isso pode até parecer pequeno, mas influencia a forma como você se sente em casa. Quando você começa a tirar o que você não usa mais, algo curioso acontece. O espaço muda, mas não é só o espaço físico. É a sensação de clareza, fica mais fácil entrar em casa e achar as coisas. Mais fácil decidir o que a gente vai vestir. Mais fácil manter a casa organizada. Destralhar não é só estética. É sobre você criar um ambiente que não pesa na sua rotina. E eu já disse, isso não acontece de uma vez só. Eu demorei anos para fazer e vira e mexe eu ainda reviso. As 5 dicas que eu disse, vamos iniciar para te ajudar a destralhar ainda hoje. A primeira dica seria retirar os objetos duplicados. Abra o armário da cozinha, o banheiro, o guarda-roupa, procure caixas repetidas. Vou dar um exemplo simples: 2 ou 3 tesouras, vários copos iguais, roupas que são quase idênticas, que às vezes você só comprou com cores diferentes, você não usa nenhuma, vai usar as 2. Ou utensílios que têm a mesma função, você escolhe o melhor e se desfaz do outro. Porque esses objetos duplicados, eles não têm um benefício real. A segunda dica vai ser o teste dos 30 segundos. Você vai segurar o objeto e vai fazer o seguinte teste: se eu perdesse isso hoje, eu compraria de novo? Se a resposta for não, talvez esse objeto já não tenha nenhuma importância na sua vida. Esse teste te ajuda muito, porque ele tira o peso da culpa e coloca a decisão no presente. A terceira dica é o seguinte: você vai criar uma zona de saída. Separa uma caixa, uma sacola na casa e chama ela de zona de saída. Sempre que você encontrar alguma coisa que você não usa mais, você vai colocar ali. Quando a caixa encher, você vai decidir se você vai doar, vender ou descartar. Isso vai evitar um problema comum, que a pessoa tira do lugar, depois não sabe o que fazer e depois, por fim, termina com várias coisas que você separou, deixando para você. Então, você coloca na zona de saída. O método 4 seria da superfície livre. Você vai escolher uma superfície na casa, uma mesa, uma bancada, um criado mudo. Você vai retirar tudo e depois você só vai devolver o que realmente precisa ficar ali. Superfície limpa
muda a sensação de organização da casa. A quinta e última dica seria aplicar a regra do objeto que não volta. Quando você pegar algo que está guardado há muito tempo, você vai perguntar: quando foi a última vez que eu usei isso? Se já passaram 2 ou 3 anos, existe grande chance de você não precisar mais. Objetos que ficam parados ali por anos, geralmente não volta para a nossa rotina. Então, coloque ele na zona de saída. Depois dessas 5 pequenas ações, se você fizer de forma consistente, algo interessante começa a acontecer e tudo vai começando a entrar no eixo. E não é só a casa, né? O ambiente fica mais leve, a rotina fica mais simples, tudo fica mais fácil para encontrar as coisas, fica tudo organizado e você vai perceber o que realmente faz parte da sua vida. E fica tranquila e calma, porque isso não é feito de uma vez só. Aos poucos, objeto por objeto, espaço por espaço. Por isso, não pense em mudar tudo hoje. Dê apenas o primeiro passo. Depois dessas 5 dicas, vamos só relembrar as perguntas que você deve fazer. Você vai perguntar: isso ainda participa da minha vida? Se eu perdesse isso hoje, eu compraria de novo? Eu realmente preciso de mais um objeto fazendo a mesma função? Isso precisa mesmo ocupar esse espaço na minha vida? Quando foi a última vez que eu usei isso? Perguntas simples, mas que muitas vezes revelam o que está ocupando espaço na nossa casa e também na nossa rotina. Destralhar não é sobre ter menos coisa, é sobre abrir espaço para o que realmente faz parte da sua vida hoje. E isso começa assim, com pequenas decisões, um passo de cada vez. Se você assistiu até aqui, eu recomendo que você veja outros vídeos do canal e fique aqui comigo. Curta e comente. Até mais!